Nessa aula eu vou então desconstruir o meu TED Talk que eu fiz no TEDx Fortaleza, foi em 2013, chama Life as a Service. O ideal era você assistir o vídeo inteiro antes, normal, e depois acompanhar essa versão que eu vou ficar parando toda hora e tentando comentar o que eu encontrar ali que pode ser interessante. Beleza? Vamos lá, Life as a Service. Tudo bem, pessoal? Tudo em ordem? Seguinte, ele me apresentou já, meu nome é Murilo, eu fiz faculdade de administração, eu fui empresário um tempo, mas hoje em dia atuo como comediante palestrante, né? E eu queria falar com vocês o seguinte. Pronto, de 11 a 26 eu me apresentei em 15 segundos. Antes, nesse evento, alguém que tinha me anunciado já tinha me apresentado, mas eu não lembro qual foi a apresentação, mas enfim, talvez eu achei que faltou alguma informação. E aí, uma primeira coisa, né, estar sempre atento ao que acontece antes de você, principalmente minutos antes, né? Tá muito presente. Muitas vezes as pessoas vão fazer uma palestra e antes de começar a palestra elas estão tão preocupadas ainda em decorar a coisa da palestra que não ficam presentes para o que está acontecendo. Isso é um grande erro. A palestra tem que ter sido treinada, praticada muito antes, em casa, tarefinha de casa. Ensaiar, testar, ter o domínio. Você tem que chegar no local do evento com o domínio daquele conteúdo para que você possa estar tranquilo e ficar presente ao que está acontecendo. Então, por exemplo, não sei se foi o caso também desse evento, mas talvez a forma como a pessoa me apresentou, faltou alguma informação. Talvez a informação que eu sou formado em administração, porque eu vou falar sobre isso durante a palestra, então talvez eu queria plantar essa informação. Esse conceito de plantar uma informação no começo é um conceito muito da comédia, né? Muitas vezes a gente faz uma piada que não é muito boa só para plantar aquele assunto, para mais na frente fazer o que a gente chama de callback, que é uma retomada, é quando você fala de novo sobre aquele assunto, e muitas vezes esse callback, essa retomada, a piada é muito maior só porque era algo que já tinha sido plantado antes. Beleza, então 15 segundos, eu fiz uma rápida apresentação minha, trazendo as informações que eu achava necessário. Não estou dizendo que se apresentar em 15 segundos. E também não estou dizendo que existe um tempo certo para se apresentar para cada pessoa. Eu acho que tem que ter um tempo certo para cada evento, para cada contexto. Essa é uma palestra curta, 18 minutos, eu não podia gastar muito tempo me apresentando. Cada contexto, em alguns contextos eu penso, as pessoas, o quanto elas me conhecem, o quanto elas não me conhecem, o quanto é importante eu aprofundar mais a minha história para garantir um pouco mais de autoridade e respeito, o qual nesse caso não importa tanto. Enfim, cada caso é um caso, nesse caso aqui foram 15 segundos. Queria falar sobre o futuro da nossa vida enquanto consumidor. E o futuro da nossa vida enquanto consumidor, ele consequentemente também é o futuro dos produtos e serviços, né? Eu chamei de Life as a Service, esse conceito, eu inventei essa palavra porque é chique ter uma palavra bonita assim, né? Olha só, de 26 a 45, mais 20 segundos, eu fiz a minha promessa. Eu disse, olha, é isso que eu vou fazer. Eu falei para as pessoas, tipo, olha, minha promessa é essa, eu vou falar aqui hoje, o que eu vim falar hoje? Mas não falar, explicar de qualquer jeito, mas tentar encontrar. E aí, esse trabalho, esses 20 segundos aqui da promessa, é um trabalho cirúrgico. Cirúrgico, de polimento, de olhar assim, qual é a frase exata que não explica tudo, porque se puder explicar na frase exata, acaba a palestra, né? Tudo, que deixa um pouco de curiosidade, que deixa uma antecipação, que atrai a atenção das pessoas. É nessa frase, essa é a headline, é a manchete do jornal, que eu falei logo no começo, em 20 segundos, é o momento em que você ganha as pessoas da plateia, não necessariamente todas, mas você ganha algumas para ficar com você. Eu, além disso, ainda criei um nome, nada a ver, Life as a Service, um nome que eu inventei, mas esse sufixo as a service já é mais ou menos, alguns ouviram falar já, porque software as a service e tal, tem algum tipo de reconhecimento, enfim. Me apresentei, esse negócio que eu fiz é legal, criar uma palavra bonita assim, que é chique, não sei o quê. Isso é uma parada, é um recurso muito de humorista, muito de comédia, que é o recurso de, assim, primeiro, zoar as próprias coisas que você faz. É uma coisa que não só comediantes podem fazer. Tem um pouco
pouco a ver com personalidade, eu não acho que todo mundo tem que fazer assim. Ah, esse é um padrão. Não, acho que se você se sente confortável em fazer isso, não extremamente confortável, mas... Porque se você nunca fez, você nunca vai estar confortável. Mas se isso não for muito contra a sua personalidade e tal, enfim, acho que é legal de vez em quando zoar. Sabe o que eu penso aqui? É meio que entregar a verdade. Muitas vezes na comédia, as piadas surgem da extrema verdade. A extrema verdade. Aquela verdade tipo filme Um Mentiroso, sabe? Que a piada é o quê? Ele fala tão verdadeiro, tão honesto, a extrema honestidade, a ponto de dizer que esse nome eu botei só porque é chique ter um nome inglês e tal, eu tô meio que zoando a minha parada. E também, ao mesmo tempo, é uma defesa. Essa é uma grande estratégia de sempre tentar se ouvir o que você está dizendo com a cabeça da plateia. Empatia é o nome disso, né? Ouvir o que você está dizendo, imaginando aquele cara, daquele perfil, está ouvindo isso, o que é que ele está pensando ao ouvir isso, e pensar na cabeça dele se surge algum tipo de objeção. Então, por exemplo, é uma besteira, mas pode surgir uma pequena objeção de as palavras em inglês aí, você metido palavra em inglês, então essa pequena zoada já mata essa pequena possível objeção rapidinho ali. Eu queria primeiro fazer uma pesquisa, queria contar com a participação de todos. Quem aqui tem uma furadeira elétrica em casa? Levanta a mão para saber, de verdade, levanta. Eu vou contar 5, 10, do lado de casa, 4, 6, 8. Ó, eu vou, antes de falar da furadeira, só uma coisa interessante. Observa ali na frente, na minha frente, tem um retorno, né? É um retorno que não só mostra em cima grande o slide que eu tô, mas também embaixo, tá vendo? Dá pra ver pequenininho o próximo slide. Mesmo pequenininho, os slides são meus, eu domino meus slides, isso é um pré-requisito. Você tem que dominar os seus slides. Não foi eu que fiz, eu fiz só a base, né? Uma empresa fez pra mim, a RIP faz meus slides, mas assim, eu tenho que dominá-los, saber exatamente, assim, não decorar tudo, mas dominar. Dominar a ponto de se eu ver um ícone pequenininho ali embaixo, eu sei qual é o próximo. Isso é uma coisa, uma questão de infraestrutura, que poucos lugares oferecem essa possibilidade de ter um retorno. Eu peço nos meus eventos, quando me contratam, eu peço para ter esse retorno. Algumas vezes eles conseguem só colocar o retorno do slide atual e não do próximo, questão técnica lá. Ajuda, mas não é o ideal, porque o lance é saber qual é o próximo. O lance é prever o passo à frente, porque quando você sabe qual é o próximo slide, você consegue fazer uma coisa muito mágica, que eu acho, que faz toda a diferença. A diferença entre o cara que sabe usar os slides, na minha opinião, o que não sabe aqui, o que não sabe usar direito, é aquele cara que primeiro clica, o slide aparece e depois ele fala sobre o assunto do slide. Para mim, o lindo, o profissional, a apresentação suave que flui, é quando o cara domina tanto os slides e o texto e tem de preferência um retorno para saber qual é o próximo, em que à medida que ele fala, o clique é dado, ou seja, ele começa a falar sobre o assunto meio segundo antes do slide aparecer. E aí parece que sim, aquilo ali está ilustrando o que ele fala. Isso faz toda a diferença, toda a fineza. Isso dá ao negócio, né? Vou falar um pouco mais sobre slides e tal, é uma camada muito importante. Vou falando aos poucos aqui, à medida que eu for vendo. Então, retorno à parada, se possível, consegue, slide atual, de preferência, próximo slide. 8, 9, 10, 12, 12, 15, 16... 20, mais ou menos, 20, beleza. 20 pessoas, tá. Deve ter mais umas 10 que não levantaram a mão com vergonha, então vamos botar 30 pessoas, né? Deve ter mais umas 8 que não sabem que tem furadeira em casa, bota 38, né? Eu tenho furadeira em casa, eu sou palestrante, vale por 2, fechou em 40, vamos fazer assim. Aqui tem 400 pessoas, então podemos concluir que tem 10% das pessoas aqui presentes têm furadeira em casa, né? Eu tenho a furadeira há uns 3 anos, e nesse período eu usei ela 2, 3 vezes, totalizando menos de 1 hora, ou seja, podemos concluir que 10% da população brasileira usa a furadeira menos de 1 hora a cada 3 anos. Isso é uma pesquisa que segue o mesmo padrão do Ibope, ou seja, uma pesquisa tendenciosa, né? Por que eu quero falar sobre isso? Esse é um recurso, claro, bem de comediante, né? De criar todo esse exagero, essa insinuação, né? Essa meio que manipulação do número. O número estava no slide já, ficou bem claro que estava no slide já o número. Eu até usei esse recurso
Outro TEDx Fortaleza que eu fiz, esse foi em 2013, em 2016, 3 anos depois, TEDx Fortaleza, a palestra Escolas Matam a Aprendizagem, eu usei também esse recurso de fazer uma pesquisa e já ter o número, só que lá em 2016 eu já usei uma outra camada, de fazer uma pergunta para a plateia antes, e que no final eu faço a mesma pergunta e a plateia dá uma resposta diferente. Ou seja, quase que meio que eu provei para vocês que nesses 17 minutos eu fiz uma mudança de mindset. Vou fazer depois um vídeo sobre essa outra palestra, meu segundo TEDx Fortaleza. Beleza, então eu fiz essa piada aí. Esse assunto furadeira, eu vejo assim, as pessoas muitas vezes quando falam storytelling, tem que contar uma história. As pessoas acham que contar uma história é só assim, é sempre ter um personagem, é começar assim, pessoal, eu queria começar contando uma história. Era uma vez João era um menino, assim, tipo, pode ser assim, mas storytelling não é necessariamente isso. Storytelling é você adicionar àquela sua apresentação o arco dramático de uma história. É você, então, por exemplo, uma história pode ter um personagem ou um objeto. A furadeira é um personagem da minha história. Então, o storytelling é você usar metáforas, analogias, numa ordem certa. Não necessariamente tinha Joãozinho na mãe em casa e tal. Então, assim, aqui eu fiz uma apresentação, me apresentei, fiz uma promessa, fiz essa piada e abri uma história da furadeira, que as pessoas agora estão pensando assim, furadeira, o que é que tem a ver, aquela promessa dele, onde é que isso vai chegar? Eu acho isso muito bom. Claro, se você vai chegar em algum lugar. Mas é muito bom. Isso torna a plateia conectada com você. Quero saber que conversa é essa, que história é essa? Esse cara falou que vai pra onde, não sei o quê, que a promessa é o futuro do não sei o quê, falando depois da furadeira e tal, enfim. Eu fiz faculdade de administração, que é um curso muito bom de administração. Olha aí, ó, faculdade de administração. Eu tinha uma piadinha sobre administração que eu vou fazer agora, e eu, por algum motivo, talvez, eu achei que era legal falar no começo, enfim. Não sei porque eu falei no começo, se eu achei que foi necessário, mas, né? Tão bom que eu virei humorista. O pessoal fala que é um curso de indecisa administração, né? E o pior que é. O que acontece? A administração é um curso que ele tem muito aluno, mas a maioria deles não tem paixão pelo assunto. E é um curso que ensina muita coisa, mas a maioria das coisas sem muita imersão no assunto. E eu fiz faculdade de administração sem paixão pelo assunto e muito menos imersão no assunto. Então eu não aprendi muita coisa. Mas eu aprendi uma coisa. Eu aprendi o seguinte, Essa foi meio que uma piada de graça com o curso de administração, uma piadinha, um trocadilhozinho, paixão, não sei o que, não sei o que. Seria descartável isso aí. Eu queria, enfim, dar uma zoadinha com a administração mais. Sempre que a gente vai vender uma coisa, numa negociação ou numa publicidade, a gente nunca vende o produto. A gente tem que vender os benefícios que o produto proporciona. Porque isso é o que importa para o cliente. A gente vê propaganda aí de sabão em pó, sempre faz. O sabão em pó Mega Ultra Plus Blaster, isso é o produto. Mas depois vem que elimina as manchas com mais rapidez e velocidade, enfim. Isso é o benefício. Isso é o que importa para o cliente. Então o que eu quero dizer é que será que a gente precisa ter o produto? Ó, voltei para a furadeira, ou seja, eu abri uma história da furadeira, aí você vê que eu usei a piada de administração meio que como quase que um separador ali de tipo, depois da piadinha eu voltei com, bem, porque eu quero falar sobre isso, porque eu fiz faculdade de administração, eu meio que mudei de assunto, eu meio que abri, se fosse equação matemática, eu abri mais um parênteses, teve que abrir colchetes, né, porque eu já tinha aberto, o pessoal chama de loop, né, eu abri um loop, a história da furadeira. Abri outro loop, fiz faculdade de administração. Os loops estão abertos, né? E aqui agora eu já fechei, porque agora eu vou conectar que a minha aprendizagem na faculdade de administração agora conecta com a furadeira. Se a gente tiver acesso ao benefício, você precisa do quê? Do furo ou da furadeira? O furo é o que importa, o furo é o benefício. Então, e se fosse possível ter acesso ao benefício do produto sem necessariamente ter o produto? Não seria suficiente? Aí é só um detalhe assim, sabe? A importância de você ter, eu acho importante de você bolar algumas pequenas frases de efeito, sem ser brega, mas assim, você precisa do furo da furadeira, o que importa é o furo, sabe? São coisas que marcam, assim, construções de frases que elas, é difícil explicar o que é que elas têm, mas elas têm uma camada sexy, assim, que marca as pessoas, sabe? E assim, o poder das analogias, né? Uma coisa que a comédia usa muito, as analogias, ou seja, tudo isso é para explicar que, enfim, eu vou explicar agora. Então,
está acontecendo uma migração de um modelo de propriedade, ou seja, de ter propriedade sobre as coisas, para um modelo de ter acesso às coisas. Porque ter acesso ao benefício é o que importa, né? Você vê, a furadeira foi só para dar um exemplo de que eu não precisava ter uma furadeira, propriedade, eu podia apenas ter acesso a ela, e eu fui encontrar um bom exemplo que fosse verdadeiro, porque eu tinha de fato uma furadeira, comprado uma furadeira, usado só uma vez e depois descartado. E essa migração de um modelo de propriedade para um modelo de acesso, ela está ocorrendo em ritmos diferentes, né? E aí eu quis colocar aqui quatro quadrantes, né, que eu analiso em função da utilização, aqui baixa utilização, alta utilização. Gráficos é um negócio assim que a gente usa gráficos de terceiro, mas é legal quando a gente cria nossos próprios gráficos, né? E tem alguns padrões, né? Esse é o padrão básico, 4 quadrantes, né? Um eixo X, um eixo Y e 4 quadrantes. É um padrão bem básico, mas é legal quando esse é um framework que eu criei. É legal mostrar dos outros, mas é legal quando você consegue empacotar as coisas numa teoria meio própria sua e criar uma relação XY, ou que gere 4 quadrantes, ou que gere alguma questão de XY e tal, enfim. Eu acho que é interessante criar. Você pode fazer 4 quadrantes também com o eixo passando no meio, assim, de modo que fica 4 quadrantes assim e tal, ou seja, pode ter a linha do meio pode ser meio que negativa para a esquerda ou para a direita, né? Enfim. Se for fazer um gráfico, antes de mostrar os números, explica os eixos. Dá muita clareza dos eixos, que significa isso deslocando para a direita significa isso, para a esquerda significa isso. Deslocando para cima significa isso, para baixo significa isso. Em relação ao custo, né? Aqui é baixo custo, aqui baixo custo e aqui alto custo. Então, por exemplo, uma furadeira é um produto de baixo custo e baixa utilização. Ela custa uns R$100, não é muito caro, usa muito pouco, né? Um outro exemplo, uma escova de dente, ela é de alta utilização e baixo custo, usa todo dia, deveria usar 3 vezes por dia pelo menos, né? E o custo é baixo, né? Um vestido de noiva é um negócio caro, né? Alto custo e baixo uso, você usa de vez em quando. É lógico. Essa piada foi sem querer. Eu não tinha escrito essa piada. Falei, o pessoal achou engraçado porque eu falei que o vestido de noiva devia ser de vez em quando e tal, enfim. Não, é porque tudo tem exceção. Se o cara trabalha com furadeira, aí vai ser alta utilização. Se o cara é podre, ele não escova o dente muito, né? Tem pessoas que vestido de noiva é alta utilização, né? Seria lá. Essa é uma sacadinha. Você vê que eu fiz uma piada visual. Eu falei a parada, em vez de dar o exemplo Fábio Júnior, apareceu a imagem Fábio Júnior e eu ignorei um pouco a imagem. Ela apareceu quase como um Jequiti, sabe? Assim, então apareceu Fábio Júnior e Gretchen se casando ali, e aí a piada fica visual. Esse é um jeito também diferente de fazer a integração você com o slide, nem sempre tem que ficar assim, olhando para o slide, assim. Outra coisa muito importante que durante essa palestra toda eu faço muito, que é assim, um erro clássico de uso do controle remoto, do clicker. Para clicar, a gente não precisa fazer assim. Não precisa. Parece um Mobral, parece né? Parece um cara, enfim, não sei, parece um besta, né? Fazendo assim. Cara, o clique ele funciona assim. Ele funciona aqui embaixo. Ele funciona assim, eu estou falando aqui, eu estou clicando aqui. Posso clicar várias vezes. Então isso é uma coisa até meio de mágico, né? O mágico tem um misdirection. Que é o mágico ele te faz você olhar para aqui e tá fazendo uma coisa com a outra mão, né? É de desviar a atenção, distrair. Então, você vê que eu faço, muitas vezes eu tô com essa mão apontando pro slide e o que tá passando é a outra mão. E eu posso criar, tem horas que eu crio até tento fazer uma sinergia assim, tipo, muitas vezes eu aponto pro slide, na hora eu clico, o negócio aparece na hora que eu apontei. Parece mágica. Mas a média é K. Entendeu? O que acontece? Alta utilização e alto custo. Geladeira, eletrodoméstico em geral. A gente usa muito, beleza. Essas 4 categorias, eu queria colocar elas agora dentro de uma ordem que vai de propriedade para acesso, ou seja, o quanto cada categoria está mais próximo de um modelo de ter propriedade ou mais próximo de um modelo de apenas ter acesso ao benefício. Por exemplo, a categoria de baixo custo e alta utilização... Você vê que já é outro tipo de gráfico que eu criei, esse mais simples, um gráfico de um eixo só, quase que uma linha do tempo, que vai, na verdade, linha do tempo não, do extremo propriedade ao extremo acesso, e eu peguei as mesmas coisas do framework anterior,
Isso é que agora coloquei dentro de outro framework, enfim. Não é uma coisa que dá para usar sempre, mas é muito importante quem quer fazer boas palestras, assistir muitas palestras. Assistir muitas palestras boas e assistir palestras até do que não lhe interessa, tentando olhar para a forma. Eu muitas vezes, para a forma da palestra. Fora se o conteúdo se me interessa ou não, mas que recursos eu não entendi, que tipos de gráficos, de frameworks, de sacada de slide. Muitas vezes num evento, a gente não se interessa por as palestras. Tem palestra que esse tema não me interessa. E em vez de ficar no Facebook, que não vai trazer nada muito relevante, eu prefiro, tá bom, o assunto me interessa, eu vou ficar, sabe o quê? Eu vou mudar o meu olhar e vou só olhar a forma. Posicionamento do palco da pessoa, como ele fala. Claro, se ele for um bom, né? Até se ele for ruim também, eu aprendo os erros, o que não fazer. Ela está meio consolidada como propriedade. Coisas de higiene pessoal, utensílios de cozinha pequeno, do escritório, são muito baratos, a gente usa muito, então faz sentido ter propriedade sobre eles. Eu acho que está consolidado como propriedade essa categoria. No outro extremo, alto custo e baixa utilização, você pode ter roupas de gala, uma casa de praia, casa de campo, um jet ski, uma lancha, coisas de alto custo que a gente usa pouco. Claro, quem é rico tem à vontade, mas na média a gente já trabalha com essas coisas no modelo de acesso baseado em aluguel. A gente tem acesso quando precisa e paga por aquela experiência, né? Beleza. Agora aqui no meio que é a bronca. A categoria de baixo custo e baixa utilização, que eu falei da furadeira, mas pode ser também livro, um DVD, que por mais que você pense, eu leio livro todo dia, eu vejo filme todo dia, mas não o mesmo filme. Vê só, como eu matei uma objeção sutil. Eu estou falando que livro e DVD são na categoria baixo custo, né, e baixa utilidade. Só que aí vem a objeção, e aí mas como assim baixa utilidade se eu leio o livro todo dia e vejo o filme todo dia? Mas não o mesmo livro e o mesmo filme todo dia. Vê como eu matei essa objeção de uma forma bem rápida e bem assim, que por mais que você pense, já estou fazendo meio que a voz da objeção e eu já matando a objeção. Muito legal. Porque eu aprendi a técnica de matar objeções da plateia e quando eu falo objeção, o pessoal só acha que é venda, né? Só vendas têm objeções, não. Na verdade, sim. Isso aqui é uma venda. Eu estou vendendo uma ideia. Um palestrante, um professor, ele vende uma ideia, né? Tá vendendo um conceito ali, é uma venda, sim. E tem que se matar as objeções àquela venda daquela ideia. E eu aprendi isso muito com o grande Ciro Bottini, Shoptime, lembra? Eu participei uma vez do programa que ele fazia no Shoptime, aquele cara bem engraçado, que ele tinha essa ferramenta, uma técnica que ele tinha. E ele fazia uma vozinha fininha, ele tá falando lá, e aí pessoal, vocês podem comprar o meu CD-ROM aqui, não sei o que. Ah, Bottini, mas será que se eu comprar esse CD-ROM, será que eu vou ter não sei o que? Sim, você vai ter não sei o que. Ele fazia meio que uma voz fininha, a voz da objeção. E inspirado no conceito Bottini, eu aprendi a sempre ficar atento a que objeções isso pode gerar e matar elas. E tem várias formas, né? Não tem que ser só o jeito Bottini. Em algumas situações da vida, quando eu fiz o Habilidade do Futuro, a minha série, eu matava a objeção com uma ceninha. Até trocava, ficava preto e branca a tela, e eu olhava para outra câmera. Ah, Murilo, mas não sei o que, era bem mais Ciro Bottini. Aqui já foi bem suave. Que por mais que você pense, eu leio todo dia, mas não leio o mesmo livro. Pronto, já foi. A voz da objeção matada. Você consome o livro pontualmente durante um período de tempo e depois ele é encostado. Então, numa média, por década, aquele livro teve uma baixa utilização. Eu não sei porque eu coloquei 2 exemplos aí de livro de ficção, né? Autobiografia de Sarney e Paixão de Cristo. Mas, aí uma piadinha de tipo, putz, já que eu vou ter que colocar um livro qualquer, tem algum livro engraçado? Tem algum livro que eu posso dizer que ele é uma coisa e ser outra? Enfim, aí surgiu. Eu já tinha essa ideia de dizer que algumas biografias deviam estar na categoria ficção. Era uma coisa que já permeava, eu já tinha pensado nisso, de políticos, porque é mentiroso, era pra ser ficção e tal. Algumas piadas eu falo, mas eu desprezo um pouco, eu não fico... Fala piada e fico... Uma piada aí... Não precisa, pode até de vez em quando, em função... Mas na maioria das vezes, deixa a piada, entendeu quem não entendeu, não precisa pausar e cantar a piada, foi uma piada, vocês não perceberam não, sabe? Até porque, se der errado, passou, foi, sabe?
O brinquedo também, a criança usa durante um período de tempo e depois encosta. Então são produtos que eles têm um custo baixo, uma baixa utilização, e eles já estão migrando aos poucos para o modelo de acesso. Então você pode, por exemplo, alugar uma furadeira de profissional por R$20 ao dia, uma furadeira que custa 500 por R$20 ao dia. Então eu alugo a furadeira, faço meu furo e acabou. Para que estar armazenando aquilo, né? O Netflix é exatamente o exemplo clássico de um produto DVD. Bem, sobre slides, o óbvio, né? Profissional. Quer fazer direito? Chama um profissional. Profissional massa. Eu tenho a minha agência, a RIP Brasil, que faz pra mim. Gosto muito deles, acho que eles cobram um valor honesto. E, putz, fazem direitinho, sabe? Você vai mostrar um print screen de um site, porra, mostra dentro de um notebookzinho na tela, entendeu? Já é outra história do que, sabe? Então, assim, imagens... Vai usar imagens, boa resolução, sabe? Sem coisa pixelada, pequena, sabe? Nem que tenha que comprar a imagem. Que migrou de um modelo de propriedade para um modelo de acesso. Inclusive, houve a desmaterialização do produto, né? É tudo digital hoje em dia, né? Eu uso o Kindle, o e-book da Amazon, e eu assino o Amazon Prime e tenho acesso a pegar emprestado qualquer livro de qualquer outro usuário do Kindle na Amazon Prime. Ou seja, eu tenho acesso ao livro que eu quiser, a hora que eu quiser, no meu Kindle, apenas com um clique eu pego de graça. Você vê que voltou a furadeira, né? Furadeira é um personagem que começou lá, veio aqui, eu vou conectando. Isso é storytelling também, é a história da furadeira. Com assinatura anual apenas, ou seja, migrando para o modelo de acesso. Lá em São Paulo tem vários sites de brinquedos, né? Joaninha, Clube do Brinquedo, que você paga um valor mensal e seu filho tem acesso à quantidade de brinquedos de acordo com o plano, e quando ele não quiser mais, ele manda para lá e recebe de volta. Porque para que acumular brinquedo que não usa mais? Troca, compartilha, outros usam, entendeu? Então, essa categoria, ela está migrando razoavelmente para o modelo de acesso. Essa categoria é o foco que eu queria trabalhar hoje. Alto custo e alta utilização. Então a geladeira como exemplo clássico, mas tem aparelhos eletrônicos caros, móveis, veículos e tal, né? Eu queria trabalhar essa categoria e eu queria pegar esses 4 produtos dessa categoria e colocá-los dentro daquela mesma lógica de propriedade migrando para acesso, né? Então, por exemplo, eu acredito que o celular... Você viu que eu dei como se fosse um zoom no negócio. Eu comecei mostrando 4 categorias de produtos, em 4 quadrantes, aí peguei essas 4 categorias, coloquei ela numa ordem, num espectro que ia de propriedade para acesso, depois eu escolhi uma das categorias, meio que explodi aquela categoria, e dei um zoom nela e peguei os produtos daquela categoria e coloquei nesse mesmo espectro de propriedade barra acesso, né? Então assim, essa organização das coisas ajuda também a dar clareza e tal. Eu sempre gosto de ter um framework, um gráfico, sabe? Uma coisa assim que ajude a deixar as pessoas bem claras o que eu estou falando. É um produto que a gente está meio que acostumado com o modelo de acesso já. Esses planos que você tem um valor mensal, você assina um plano, paga uma locação, e o seu celular é seu apenas quando estiver dentro do plano. Se cancelar o plano, o Nextel, eu cancelei, graças a Deus, né? Sou um vencedor. E... fiz administração e aprendi. Cancelei no Excel, sou um vencedor, velho, tá ligado? Aí, ó. Fiz administração, eu sou uma piadinha com a Nextel, né? No momento a Nextel tava bem assim, bem zoada, meio mal, então venci, cancelei a Nextel e eu sou um vencedor. Fiz faculdade de administração e aprendi. Não funcionou muito bem, mas isso é um callback. Eu estabeleci lá atrás o lance que faculdade de administração, talvez... Eu só fiz aquilo lá atrás para poder ter esse callback. Provavelmente eu queria ter esse callback de eu sou um vencedor, eu fiz faculdade de administração e aprendi alguma coisa, mesmo dizendo por aí que faculdade de administração é muito vago, eu trouxe alguma coisa e aí eu precisava ter estabelecido isso antes e tal para fazer sentido. E quando eu cancelei o Nextel, eu devolvi o aparelho, porque eu não quero um monte de aparelho em casa na minha gaveta. Eu prefiro pagar o valor mensal e depois devolver quando eu não quiser mais. O celular passa a funcionar como acesso. Isso está mais ou menos já bastante difundido, né? O carro é uma questão interessante. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, o leasing ele está crescendo incrivelmente. O leasing nada mais é do que um modelo de acesso. Você paga um valor mensal para ter acesso ao veículo. E de tantos anos, a montadora troca o seu veículo por um mais novo. Você tem acesso ao carro. O carro nunca vai para o seu nome. É propriedade. Nos Estados Unidos, 30% dos veículos trabalham no modelo de leasing já. É um modelo de acesso, né? Em São Paulo tem o serviço Zascar, que você paga por hora. É microaluguel. Você aluga por cada necessidade. Você precisa de um
carro para fazer as 3 reuniões, aluga por aquelas horas, os carros estão em lugares da cidade espalhados e você tem acesso ao automóvel. Você pode até ter carro, você tem um Uno, quer pegar alguém, tem que arrumar outro carro, né? Que não dá. Você pode, entendeu? Arrumar um Corolinha bacana, entendeu? Né? Eu vi um anúncio uma vez, vende-se Uno completo. Só o fato de ser Uno torna o carro incompleto, caralho, né? Essa é uma piada que eu já tinha no meu repertório e que, enfim, quando começou a falar de carro, eu já acessei meu repertório, que eu já tinha, e pensei, que piada de carro eu tenho, que é curtinha, que eu encaixo aí, e aí eu coloquei Uno na jogada só para poder trazer no meu repertório essa piada, enfim. Muita gente acha, pensa, pô, se ele improvisa, faz tudo na hora, cara, muito hard work antes, ter repertório, você fazer muitas vezes, é importante, velho. Uma coisa de humor que eu sempre fiz sempre que eu faço algo sem querer, que as pessoas riem, eu não sossego enquanto eu não decifrar por que elas riram. E processar essa aprendizagem para mim, para que, quem sabe, da próxima vez, eu já ganhe essa risada, não deixe a vida ao acaso. Esse é o segredo de muitos artistas, né, comediantes, que improviso ensaiado, improviso em estoque. Você estoca improvisos. Você já tem cartas na mangas para várias situações, porque à medida que a situação ocorreu, você não apenas deixou ela para lá, você pegou aquela situação e, opa, vou deixar na manga, se novamente um dia tiver esse contexto, eu vou sacar essa carta. Né? Tem que anotar as aprendizagens de cada apresentação. E aí você tem esse microaluguel do carro, outro veículo, bicicleta, lá em São Paulo também. Eu estou dando um exemplo de São Paulo, que é onde eu estou morando atualmente, é o que eu vejo, né? Você tem vários pontos de bicicleta que você aluga a bicicleta por hora, devolve em outro ponto. Ou seja, para que ter bicicleta se eu posso ter acesso à bicicleta a hora que eu quiser, facilmente, né? Então, outra categoria, geladeira. Queria falar sobre a geladeira. Queria falar, antes de abrir um parêntese, e normalmente quando algum palestrante fala que vai abrir um parêntese, ele muitas vezes não volta ao assunto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a geladeira no cantinho ali, para saber que eu vou falar dela, entendeu? Para não parecer que eu enrolei vocês. Ó, é exemplo também de verdade absoluta, né? Verdade absoluta, absoluta, absoluta. Que é verdade tão absoluta que muitas vezes o povo não quer dizer. Que é tipo, de fato, muitos professores, assim, palestrantes falam, não, eu quero falar sobre isso, fica abrindo loops que nunca fecha. Ele fala, eu quero falar sobre isso depois, e depois você nem lembra mais. Então eu quis aí, trazendo essa verdade absoluta que acontece, eu criei uma brincadeira que é o assunto que eu abri, mas que eu vou continuar depois, eu deixo ele no cantinho do slide, e aí, ó, você vê como é que eu mando o slide pro cantinho? Eu mando ele assim, e ele vai. Esse parêntese que eu abro, hoje em dia, em algumas palestras, quando eu quero abrir um parêntese assim dentro de um assunto, sabe o que eu faço? Eu boto no slide um parêntese. É a verdade absoluta, o pessoal ri. Ri só porque eu fui o mais literal e verdadeiro e absoluto possível. O que eu queria falar é o seguinte, outro produto da mesma categoria da geladeira, o purificador de água, a Brastemp não vende mais. Ela só trabalha no modelo de acesso. Você paga um valor mensal, inclui a instalação, inclui o purificador na sua casa, inclui a manutenção do filtro. Ou seja, você passa a ter acesso ao benefício, que é água purificada gelada. O consumidor não quer ter purificador, ele quer ter água purificada gelada. Ele quer o benefício. Se ele pode acessar o benefício sem ter propriedade, melhor ainda, né? Você vê que eu estabeleci aquela coisa de, ele não quer furadeira, ele quer furo. E eu repeti esse padrão em vários exemplos, para fixar. Ele não quer gelador de água, ele quer água gelada. Esse é o benefício, eu mantive essa mesma estrutura, ele não quer isso, ele quer isso, ele não quer isso, ele quer isso. É um modelo já consolidado. Internet das coisas, antes de falar de geladeira, é um conceito que em 2008 houve um grande marco que muita gente não se atentou, que em 2008 a quantidade de objetos, de coisas conectadas à internet superou a quantidade de pessoas conectadas à internet. Cada itemzinho ligado à internet superou. A previsão de 2020 é que tenha 50 bilhões de coisas ligadas à internet e a gente vai ter nem 10% talvez de pessoas, né? Ou seja, as coisas estão se conectando. Se eu falasse para você, há 10 anos atrás, que ia ter sapato com internet, alguém ia achar,
sensato isso? Você tá louco? Sapato? Pra que sapato com internet? Eu posso sapato, memória RAM no sapato? Que história é essa, né? Agora, hoje em dia você compra em qualquer e-commerce, qualquer loja de esportes, o sensor da Nike por R$80, o Nike Plus, que é um sensor que você coloca no seu sapato, custa R$80 apenas, e ele passa a registrar sua quilometragem, seus dados de corrida, velocidade, distância, manda para o seu smartphone, manda para um servidor na nuvem, onde é processado e você acessa relatórios. Ou seja, não é que o sapato vai virar um computador, ele vai ter acesso à internet, ele vai gerar dados que computam na nuvem e você tem acesso depois. Então, voltando para a história da geladeira... Voltei à geladeira. Voltando para a geladeira foi lá e voltou. Acho que todo mundo já ouviu falar, antigamente se falava muito, né? Geladeira com internet, falava muito isso, futuro geladeira tem internet, geladeira com internet. Eu sempre achava isso idiota. Também é matar a objeção. Porque, em outras palavras, talvez vocês também achavam idiota quando vinham falar disso. Né? Eu estou me conectando ali, é uma verdade, eu achava idiota e tal. E agora eu já fiz uma coisa bem de comediante, que é já pegar essa situação que eu achava errada, idiota, e já fazer a simulação, clássico truquezinho de comédia, a simulação daquela situação que eu julguei idiota, né? Que eu julguei que não faz sentido, e já adiciono um exagero, né? Então, eu falei que não faz sentido geladeira com computador, aí eu fiz como se fosse na Casas Bahia. Tem que eu pensar, vou na Casas Bahia e falar, brother, eu quero Frost Free com 4 GB de RAM, cara, o que, rapaz? Né? Aí eu vi uma palestra de um amigo meu, Luli Radfarer, e ele fala assim, eu acho muito legal dar crédito, sempre que eu ouço alguém explicando, eu como sou um explicador, minha função é explicar coisas, explicar aulas, explicar... eu quando vejo alguém dando uma boa explicação de algo, e eu quero trazer aquela explicação para minha palestra, eu sempre tento citar quem foi que me deu esse jeito de explicar. Ele explicou o seguinte, a geladeira não vai ter memória RAM, não vai ter processador. O que ela vai ter é um display, que é muito barato hoje em dia, e um sensor daquele, Brastemp Plus, né, que registra a entrada dos alimentos. Na nuvem, ele se conecta, controla a validade, nível de estoque, exibe para você na tela, né, e aí você tem a geladeira ligada à internet. O que é que isso tem a ver com a história de propriedade e acesso que eu estou falando? Esse é um recurso que eu uso muito também. Quando eu abro um loop, outro parênteses, e uma hora quero conectar, eu faço a pergunta, que também é a visão da plateia. E o que isso tem a ver com não sei o quê? Você vê que, novamente, é a voz da plateia dizendo, o que isso tem a ver? Aqui, ó, aqui. Não precisa fazer Ciro Bottini toda vez. A plateia está pensando agora, Murilo, o que isso tem a ver com não sei o quê? Não precisa fazer assim sempre. Você pode criar essa linguagem, se você se sente confortável, é divertida também. Usar com moderação. Tem a ver o seguinte, do mesmo jeito que a Nextel faz a parceria com a Motorola, para quê? Para te vender um serviço de minutos e te dar o aparelho para você usufruir do benefício que ele vende, por que o Pão de Açúcar não pode fazer uma parceria com a Brastemp para te vender um plano mensal de compras de feira, de valor mensal de feira, e te dar uma geladeira para você usufruir do benefício? Porque ninguém aqui quer geladeira, a gente quer alimentos refrigerados, é isso que a gente quer. Ninguém quer geladeira, a gente quer alimentos refrigerados, ninguém quer furadeira, a gente quer furo. É isso que a gente compra. Esse é o benefício. E aí o que acontece? Registra os produtos, automaticamente na nuvem, ele sabe o nível de estoque que você quer, sabe o que está faltando, sabe a validade, conecta ao e-commerce do Pão de Açúcar e automaticamente programa as entregas. Você tem um benefício que é a geladeira cheia, produtos com validade, refrigerados e com qualidade. Isso é o que importa, né? Você vê que essa parte da geladeira, quando eu vou descrevendo esse cenário muito louco do Pão de Açúcar e tal, você vê que eu ensaiei para descrever esse cenário sem pausa, sem respiro. Mas no cenário, a geladeira vem aqui, nessa época, hoje em dia, quando eu faço essa palestra, eu faço ainda mais, não sei o que, sabe, quase que como uma poesia, como uma coisa que em ritmo, assim, uma musicalidade. Aqui, sofá, aí é estranho, sofá com internet é danado, né? Não é que vai ter internet no sofá, é o seguinte, alguém já tentou se desfazer de um sofá? É um problema, né? É um saco, é um problema, por que eu faço esse negócio? Não vou dar pra quem isso aqui? Onde é que passa na porta? Tem que chamar um caminhão, tem que sincronizar a saída do sofá velho com a entrada do novo, só fica esse sofá em casa, rapaz, isso é um problema. Você vê que antes de dizer como seria o sofá com a internet, no caso, seria a solução, eu primeiro digo o problema. O problema de trocar de sofá. Que depois eu preciso da solução do problema. Primeiro, você abre a ferida
E depois eu apresento a solução. Porque não seria muito mais lógico, em vez de comprar um sofá, você pagar um valor mensal, R$ 39,90, para ter acesso ao sofá na sua casa, e depois de X anos, de acordo com o seu plano, a própria indústria que vendeu, ou intermediário, ele oferece um sofá novo para trocar, recolhe o seu, te entrega o novo, pega o seu, já com 10 anos, recalchuta e oferece no modelo de acesso para uma família com a classe inferior à sua, que em vez de pagar R$ 49,90, vai pagar R$ 19,90. E isso vai aumentar o ciclo de vida do produto. E isso tem vários impactos, né? Você vê que, novamente agora, descrevendo o cenário maluco do sofá, mais maluco da geladeira, eu novamente entrei nessa coisa meio um pouco acelerado, hoje em dia eu faço mais acelerado ainda, enfim. Só também uma paradinha que, cara, isso cria, é igual, tipo assim, fazer um filme. Aí toda vez que o filme vai mostrar a casa de fulano, tem uma trilha sonora, ou tem um efeito na tela, sabe? Você acaba criando uma sonoridade para coisa, um estilo, sabe? Na hora da viagem, ele sempre viaja. E não quer dizer que você tem que fazer do meu jeito, tem que fazer do seu jeito. Apenas se ficar atento que você pode ter essas pequenas marcações de estilo dentro de uma prestação. Por exemplo, impacto social disso. Muitas famílias vão usufruir dos bens. O ciclo de vida dos produtos aumenta. E isso faz com que pessoas com renda mais baixa passem a ter acesso a coisas que elas não tinham mais. Porque o ciclo de vida está sendo controlado. Impacto ambiental disso. Aquele produto vai demorar mais para chegar no lixão. Ele vai ser espremido até o fim. E quando chegar no fim, a indústria, em vez de jogar para o lixão, vai olhar ela como especialista e vai reaproveitar partes daquele sofá para fazer um moderno. O sofá que tinha 40 anos, que ia para o lixão. Então, impacto jurídico, né? A partir do momento que as pessoas vão ter menos propriedade e apenas mais acesso, e o calote? Como funciona a penhora? Vou penhorar o quê se o cara não tem propriedade? E aí entra uma questão toda de reputação, que se você não tiver reputação no mercado, você não tem acesso a nada, né? Impacto econômico. A partir do momento que as relações entre os consumidores, quem compra e quem vende, essa relação ela vai deixar de ser pontual de compra e venda e passar a ser uma relação fixa, de compra constante, de assinatura de valor mensal. E isso, de uma forma ou outra, estabiliza a economia. As relações mais fortes, mais constantes, as receitas mais previsíveis, é ótimo para as empresas, né? Tem impacto negativo também essa história. Life is a Service, por exemplo, o porteiro achou uma bosta, que o sofá ia para ele antes, entendeu? Ele tá achando uma bosta essa história. Life is a Service do caralho. Chega no teu prédio depois e pergunta, brother, o que é que você tá achando Life is a Service? Ele vai dizer um caralho, essa história que não, ele quer desconversar, porque não interessa a ele, entendeu? Ele ganhava coisa de graça. Você vê que eu, só para fazer uma piada, eu busquei um impacto negativo bem assim, distante, efeito colateral, indireto, né, que é possível, mas que é tão viajado que é engraçado por eu estar dando evidência a um negócio que é tão indireto e tão não necessariamente obrigatório. E depois que eu falei isso, eu fiz a ceninha. A ceninha é, vai lá, pergunta pro porteiro o que ele vai dizer. O porteiro vai dizer, tô sabendo disso não. Isso é uma ceninha. Isso é uma ceninha que eu fiz. É uma ceninha de 5 segundos, mas eu dramatizei em um momento ali, fiz uma novelinha. Bem, esse nome surgiu como Life as a Service. O pioneiro nessa história de transformar produto em serviço foram os softwares, né? Antigamente eles eram produtos na prateleira da loja. Hoje em dia o Photoshop é um serviço que você assina, o Office é um serviço que você assina e você não tem mais propriedade. O Salesforce é o maior CRM do mundo de banco como a Microsoft e ele nasceu acesso, ele nunca teve propriedade, sempre baseado, sempre funcionou como sendo um serviço, né? E esse tipo de software ficou conhecido como Software as a Service, ou seja, o software funcionando como se fosse um serviço e não um produto. Um serviço que você assina, tem acesso ao benefício, mas não tem propriedade. Porque para que ter propriedade? É uma mania que colocaram na nossa cabeça de ter que ter propriedade das coisas, né? Que isso vem uma herança antiga nossa, até do pai de compre seu imóvel, tenha o seu imóvel, mas tem que começar a questionar isso. Será que a propriedade faz sentido ou é uma coisa que colocaram na nossa cabeça? Será que não basta ter acesso às coisas, né? Então, resumidamente, o que eu queria dizer... Wrap up. Resumidamente, o que eu quero dizer é, num slide, toda a minha tese que eu vim defender aqui, a ideia que eu vim vender para vocês é essa. Estou vendendo isso. O que eu estou vendendo, meu produto hoje é vender que tem uma tendência que as pessoas reduzam propriedade de produtos e passem a ter acesso aos benefícios, ao benefício dos produtos como se eles fossem serviços. É sobre essa tendência, né, de que as pessoas reduzam a propriedade de produtos e passem a ter acesso ao benefício dos produtos como se eles fossem um serviço. E essa tendência eu resolvi chamar de Life as a Service. Essa minha teoria chama Life as a Service.
ou seja, a nossa vida como consumidor, a nossa vida funcionando como um serviço que você assina aqui e ali, tem acesso e sem necessariamente ter propriedade, ou então com a baixa propriedade apenas de algumas coisas essenciais, né? A mensagem que eu queria deixar para reflexão e tudo mais, é que cada um pense: será que o seu produto, o produto que você comercializa, ou o produto que a sua indústria fabrica, né? Será que o seu varejo comercializa, será que esse produto não poderia ser comercializado num outro modelo de negócio? Não necessariamente tem que acabar com o modelo de venda, mas ter essa outra opção alternativa, né, de você oferecer o seu produto num modelo de acesso, num modelo de assinatura, como se ele fosse um serviço. Então, esse questionamento que eu queria deixar. Se isso aqui fosse uma consultoria, eu daria a resposta a essa pergunta. Mas como isso aqui é uma palestra, eu deixo só a pergunta e vocês se viram. Tá bom? Muito obrigado. E aí eu quis finalizar com uma provocação, uma coisa que fique em aberto, uma coisa de, tipo, ajudar a pessoa da plateia, ajudar ela a que ela saiba qual é o próximo passo. O próximo passo, nesse caso, será que o meu produto pode ter um negócio baseado em acesso? É isso que eu quero que eles saiam desse evento pensando: será que o meu produto... O que você quer que as pessoas saiam da sua apresentação pensando? Essa primeira coisa é a última coisa que a gente fala, né? Porque é no wrap-up, né? Que é a remate, mas é a coisa mais importante que você tem que saber desde o começo. É tipo dizer assim: eu vou considerar essa palestra um sucesso se as pessoas saírem de lá pensando que... E você dá clareza onde você quer chegar. E constrói toda a história para chegar nesse lugar. E no final arremata isso, deixa a provocação certa na cabeça das pessoas. É isso, desconstrução de Life as a Service. Espero ter gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, quais das mensagens você mais te impactou.